Vamos lá. Aqui nós vamos falar sobre a voz passiva. Nós trabalhamos voz passiva, voz ativa em junho, né? Em uma das nossas aulas. Agora a gente vai conhecer um pouco sobre esses dois tipos que estão presentes na voz passiva. E o que vai diferenciar esses dois vai ser a estrutura, tá? Então, bora relembrar lá o que são vozes. Vozes se dá o nome de voz à forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical é agente ou paciente da ação. Lembra? Aquele que realiza ou aquele que sofre a ação, né, expressiva pelo verbo. Na língua portuguesa existem 3 vozes verbais: ativa, passiva e reflexiva. Lembra que a ativa é aquele que desempenha a ação, tá? A passiva que sofre e a reflexiva que faz, no caso, que realiza e sofre ao mesmo tempo a ação verbal. Nós fizemos isso através de exemplos, uma atividade que tinha, né, do chocolate e tudo mais. Não sei se vocês lembram. Bora relembrar isso aí. Então, olha só. Aí nós temos esse grupo subdividido, que vai ser voz passiva analítica e voz passiva sintética, que vai ter muito a ver, meus amores, com a questão de como ele vai se apresentar. Nós vamos precisar lembrar sobre o que é um particípio, tá bom? O que são aí flexão do verbo, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, para que a gente possa entender como eles vão se apresentar pra gente, tá? A gente vai conseguir identificar esses dois aí. Então, vamos lá. Vamos lá identificarmos. Primeiro, bora pontuar algumas coisas aqui. Olha só. Na voz passiva analítica, é expressa por uma locução verbal formada pelo verbo ser mais o particípio passado. Então, assim, lembra que nós falamos sobre particípio infinitivo, lembra? Então, esse particípio, meus amores, aquela terminação, a ADO, ela é importante que você lembre agora, tá bom? Por quê? Nós também vamos ter aí, dentro desse contexto, sobre a questão do verbo flexionado na terceira pessoa do singular, tá? Por isso eu coloquei aqui, Cristiano foi aprovado. Então, foi vai ser o quê? O verbo ser, na verdade, flexionado na terceira pessoa. Eu, tu, ele foi, tá certo? Então, reprovado, particípio passado, porque ADO, terminação do particípio, lembra? Então, veja mais algumas frases da analítica. O carro foi comprado por mim. Você não pode esquecer que aqui ele não vai o quê? Desempenhar uma ação. Nós estamos falando da voz passiva, aquela que sofre. Então, nós vamos ter sempre um paciente dentro da nossa frase. O software foi desenvolvido pelo diretor, né? O software não desenvolveu, ele foi desenvolvido. Então, ele sofre uma ação. Então, eu tenho aí meu software como o quê? Como meu paciente. Foi quem serviu, aquele que recebeu uma ação. O restaurante será remodelado. Roberto foi repreendido. Ele não repreendeu, ele foi repreendido pela professora. Além de ter uma estrutura própria, outra particularidade da voz passiva analítica é que ela pode apresentar opcionalmente o agente da passiva. Então, olha só, meus amores, nós precisamos lembrar sobre isso. O que vai acontecer da regra de um para o outro? É especificamente sobre, aqui no analítico eu não vou ter a partícula si, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Que ele é mais impessoal. Aqui eu vou ter esse verbo flexionado na terceira pessoa. Eu vou ter esse verbo aí no passado, do particípio já finalizado. Tudo bem? Eu só preciso relembrar essa questão do particípio. Caso vocês não lembrem, deixem comigo que eu faço aí uma revisãozinha. A gente vai e volta nesse assunto já na próxima aula. Só me avisem na plataforma se vocês tiverem alguma dificuldade, tá bom?
O que eu preciso que vocês, no momento, entendam, que até no livro tem aí um suporte pra gente também, é como é que esses aspectos sintáticos eles vão aparecer pra gente. Tia, onde é que eu vou utilizar esse tipo de conhecimento sobre a questão do analítico, do sintético, do ativo, do reflexivo, tá? Essa parte toda vai fazer parte da minha análise sintática. Então, quando a gente estiver conversando sobre verbos, sobre complementos, sobre tudo, ele vai aparecer no meio disso tudo aí para poder fazer o caldo grosso, tá bom? Então, é importante que nós saibamos como realmente identificar eles na nossa frase. Então, vamos lá para a nossa voz passiva analítica. Porém, para a gente poder falar logo após, a gente falar sobre a partícula si da voz passiva sintética, a gente precisa relembrar aí. Olha aí a voz passiva pra gente, a noz ativa. O garoto quebrou a vidraça. Se fosse numa voz passiva, seria o quê? A vidraça foi quebrada pelo garoto. Então, ela já se apresenta de uma forma diferente, tá bom, aluno? Voz passiva, a vidraça foi quebrada pelo garoto. Então, ele já não tá o quê? Desenvolvendo a ação. Ele está sofrendo a ação da vidraça ter sido quebrada pelo garoto. E já na voz passiva sintética, a gente coloca a partícula si. Quebrou-se a vidraça, viu? Como é diferente e não é tão difícil assim, na voz ativa, o garoto quebrou a vidraça. Voz passiva analítica, eu vou colocar o quê? Esse na terceira pessoa do singular. Vou colocar aí como uma ação finalizada no passado. A vidraça foi quebrada pelo garoto. E na voz passiva sintética, eu acrescento a partícula si para ficar um pouco mais impessoal. Quebrou-se a vidraça, tá bom? Então vamos lá falar agora sobre a voz passiva sintética. Agora sim, nós vamos falar sobre a partícula passivadora, que é o si. Junto isso ao verbo na construção da voz passiva sintética, ele vai estar sempre presente, certo? Então, lembra do que eu li para vocês a ponto, logo antes? Descobre-se sempre o cuidado. Olha a minha partícula si aí, certo? Então, ela vai ser formada por esse acréscimo desse pronome pessoal, si, na função de partícula apassivadora, que é, de fato, uma forma verbal da minha terceira pessoa. Lembra? Terceira pessoa do indicativo? Eu, tu, ele, certo? Não se vê uma pessoa nesta aula. Não se vê. Descobre-se sempre o culpado. Olha só, como é que eu coloquei para vocês no nosso slide. A voz passiva sintética indica uma ideia mais impessoal. Exemplo, vê-se uma grande falta de responsabilidade por parte do governo. Se a gente for analisar essa ação da frase, olha só, a gente vai poder observar que o si, partícula como função apassivadora, ela que vai indicar pra gente a voz passiva. Por quê? Porque o sujeito sofre e recebe uma ação. Vê-se, certo? Então, ao mesmo tempo, vai acontecer o quê? Acontece uma ação e recebe essa ação. O ver vai estar na terceira pessoa. Ele vê. Então, o verbo ver e o presente do indicativo. E algumas outras, no caso, os exemplos seriam esse: vende-se, compra-se, tá? Sempre que tiver essa partícula si aí, nós vamos ter um indício de uma voz passiva sintética. Mas nós não podemos esquecer que a voz passiva sintética ou analítica, elas não são aquelas que realmente desenvolvem a ação. Elas sofrem a ação. Então, eu sempre tenho o quê? Um sujeito paciente. Então, eu vou ter nessa estrutura a partícula si, certo? E mais o verbo na terceira pessoa, como nós falamos a priori, tá? Outros exemplos, por exemplo, pra gente, seria vende-se móveis usados,
compra-se ferro velho, não se vê uma pessoa na rua, abriram-se vagas para professor de ensino médio, aumentou-se o preço das fantasias para o carnaval, certo? Então isso aí é importante. Então olha só, aqui ele fala o seguinte. O que é importante você lembrar? Não pode aí confundir o uso do se. Eu não posso esquecer que a função não é sempre que esse se aconteceu, opa, ele vai ser analítico. Não. Essa partícula, ela vai ter a função de apaziguar o verbo, ou seja, ele se tornar passivo da forma para indicar que o sujeito sofre ou vai receber uma ação da voz passiva, tá? Porque o se, quando ele indicar uma indeterminação desse meu sujeito, ele vai ter a função de indicar que a frase possui um sujeito indeterminado, mas não necessariamente que ele vai ser uma partícula aí nesse sentido apassivadora. Eu vou precisar analisar a minha frase para que eu realmente consiga perceber que aquele se ali é para que dentro do contexto geral da minha frase ele não desenvolva de fato uma ação. Ele precisa realmente sofrer porque se trata da voz passiva. E a voz passiva nós temos o sujeito paciente. Perfeito? Ok? Ótimo. Então aí nós vamos ver agora um exemplo sobre voz passiva, analítica e sintética, para que a gente possa finalizar, tá? Aí nós temos um exemplo, voz passiva, ou seja, o sujeito é paciente, recebe ação verbal. E dentro desse sujeito, dentro desse assunto, eu vou ter a passiva analítica e a passiva sintética. A passiva analítica vai ser para apresentar esse verbo auxiliar, mais um verbo indicado da ação. Lembra? O analítico na terceira pessoa, certo? Uma questão aí do verbo no particípio, né? Que tudo vai ser o quê? Importante para que a gente possa lembrar aí o que é que realmente compõe essa passiva analítica. O artista foi aplaudido pela plateia. Então aí, ó, verbo em terceira pessoa, aplaudido, ação terminada pelo verbo. Ele foi aplaudido pela plateia. A plateia não aplaudiu, né? Aí o artista foi aplaudido, ele não aplaudiu a plateia. É diferente. Uma eu realizo ação, a outra eu sofro ação. Passiva sintética apresenta um verbo indicador da ação e mais um pronome apassivador que é o se. Aplaudem-se artistas, tá certo? Então é isso. Tranquilo, um assunto que pode confundir a gente, mas que nós precisamos também voltar um pouquinho nele, e quando a gente for realmente fazer as nossas atividades, a gente consegue aí tirar essas dúvidas caso tenha ficado, tá? Na próxima aula a gente vai fazer uma retomadinha, para ver se vocês realmente, depende do que vocês me forem me falar na plataforma, se ficar tudo certo, tá? Para que a gente possa dar continuidade e que vocês possam aprofundar um pouco mais. A gente vai começar a fazer as atividades relacionadas tanto do livro que vocês estão fazendo em casa, mas também na plataforma para poder fazer aí essa complementação do nosso conteúdo, tá bom, amores? Façam as atividades direitinho, anotem se tiverem alguma dúvida, que aí na primeira oportunidade nós tiramos, nós esclarecemos com vocês, tá bom? Beijo grande, saudades, até a próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo.